No conjunto Cidade Satélite, a polícia prendeu um trio suspeito de vários arrastões, bem na hora em que os bandidos estavam abrindo o portão da casa da vítima para fugir. E falando em prisão, a polícia prendeu uma quadrilha que assaltou várias casas na capital, em Extremóis e em São Gonçalo do Amarante. Muita coisa foi recuperada e olha só como ficou a delegacia. Tem de tudo um pouco, desde brinquedos até eletrodomésticos como televisões, lençol, toalha, rede. Em Mossoró, 6 pessoas foram baleadas em menos de meia hora. Os crimes aconteceram em bairros diferentes, mas a polícia acredita que os casos estão relacionados. Muita gente saiu de casa para contemplar a superlua em Ponta Negra, a maior desde 1948. Eu sempre fui muito apaixonada por lua. E aí, quando o fenômeno, depois de 70 anos, né, a gente tem que aproveitar, porque depois da idade não vai mais dar para vê-la, não. E teve bandido que aproveitou para assaltar. Um grupo de amigos teve os celulares roubados na via costeira. Os criminosos foram presos. Sério, bora, perdeu, quer um assalto e passa tudo. Na contramão da crise, mais uma vez os empreendedores mostram um jogo de cintura, mudam a estratégia e apostam em novos produtos. É feriado e eu tô aqui na praia, mas é para trabalhar. Vou mostrar que o valor do imposto sobre os produtos vendidos aqui à beira-mar estão um absurdo. O pessoal que vem para cá tá reclamando. É agora no RNTV, primeira edição. Olá, tamo junto. Boa tarde para você que está ligado no RNTV nesse feriado da Proclamação da República. A terça-feira amanheceu com um sol forte. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a movimentação na praia. O natalense adora a praia, principalmente então com o feriado. Tem também muita música, mas antes a gente vai falar das notícias policiais. Em menos de meia hora, 6 pessoas foram baleadas em Mossoró. Foram 2 casos em bairros diferentes, mas a desconfiança da polícia é de que os crimes estão relacionados. Foram vários tiros. As marcas estão na parede e no portão dessa casa, na rua Gilberto Miranda, no bairro Santo Antônio, em Mossoró. Era aqui que as pessoas estavam quando foram baleadas ontem à noite, entre elas uma adolescente. As 5 pessoas atingidas moram nesta rua. Por aqui todo mundo se conhece. Os moradores estão assustados e, por conta do medo, ninguém quis gravar entrevista. Mas os vizinhos contaram que ouviram os tiros por volta das 9 horas da noite. Cerca de 20 minutos depois, nessa outra rua que fica no bairro Barrocas, mais tiros. Um homem foi baleado. As vítimas foram socorridas e não correm risco de morte. O delegado de plantão esteve no hospital e conversou com as vítimas. Nos 2 casos, elas disseram que os tiros foram disparados de dentro de um carro vermelho. Coincidentemente, um mesmo veículo, modelo e cor, passou pelo local. Em um dos locais, simplesmente desceu e efetuou disparo contra 3 pessoas que havia no local, atingindo só uma delas. Já no outro, que realmente é bem próximo, também chegou, anunciou como sendo polícia, mas somente abriu a janela do carro e efetuou vários disparos, vindo atingir 5 pessoas. Do caso onde foram atingidas 5 pessoas, uma dessas pessoas tem já passagem pela polícia, já cumpriu pena por roubo. Agora a gente vai ao vivo até Mossoró, porque um homem morreu hoje quando tentava atravessar a BR-304. Vamos conversar então com a Ivanúcia Lopes, que inclusive está na BR-304. Ivanúcia, boa tarde para você. Como é que aconteceu esse acidente, hein? Boa tarde para você, Maxwell, para todo mundo que está acompanhando o RNTV Primeira Edição. Nós estamos na BR-304, né, no quilômetro 42, onde aconteceu esse acidente, esse atropelamento por volta das 8 horas da manhã. Maxwell, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um homem que aparentava ter em média 30 anos, a gente não tem inclusive a identificação porque ele estava sem documento no momento do atropelamento, ele tentava fazer a travessia aqui, né, passar nessa rodovia, mas foi atingido por um veículo de passeio de cor preta. Esse veículo acabou batendo nele, ele teve o corpo arremessado, o veículo desceu o barranco e ficou destruído. Nós questionamos a Polícia Rodoviária Federal com relação à quantidade de atropelamentos que já ocorreram nesse trecho. A polícia não soube informar ao certo quantos foram, mas a gente vem acompanhando e sempre falamos, inclusive, da gravidade do perigo passar aqui, que tem nem passarela, né? No ano passado, esse ano várias vezes
Aí a gente- Falamos com o dele também. A gente teve um probleminha aí na comunicação com a Ivanúcia Lopes, que é feita pela internet, mas de qualquer forma passou aí mais uma pessoa que morreu, vítima do trânsito aí, né? Foi atropelada na cidade de Mossoró, na BR-304. Gente, quando a gente fala aqui que a polícia na rua inibe a criminalidade, a gente não está falando à toa. Ontem, preste a sua atenção nessa história. 3 bandidos foram presos na hora H, quando estavam deixando uma casa no satélite, depois de um arrastão. A polícia ia passando em patrulhamento pela rua e conseguiu prender os criminosos. A casa que foi invadida pelos bandidos fica nesta rua no conjunto Cidade Satélite, zona sul de Natal. O assalto foi ontem à noite. A família foi rendida por 3 homens. Eles estavam com este revólver calibre 38 com 6 munições. Segundo a polícia, Gabriel Rostan dos Santos Silva e Arthur de Oliveira Herculino, de 20 anos, deixavam a casa logo após o arrastão, no momento em que policiais do 9º Batalhão passavam em patrulhamento pela rua. Eles ainda tentaram fugir, mas acabaram presos. Este outro suspeito disse na delegacia ser menor de idade. Ele estava junto de Arthur e Gabriel. Segundo a polícia, o trio é suspeito de fazer arrastões no conjunto Cidade Satélite. Se deram mal e olha só, no meio da manhã o sargento da PM que participou da prisão desse trio mandou para o RNTV um vídeo contando como eles perceberam a ação dos criminosos. Ao chegar no local, abordamos o sujeito que estava saindo, né? E na hora que a gente perguntou a ele se ele morava na casa, não, eu moro aqui. Só que na hora H ele se contradisse 2 vezes. Ele perguntou o nome da mãe dele, ele não soube dizer. Aí fizemos uma incursão, quando lá foi localizado os indivíduos, né? Contendo, né? Vários objetos, em bolsas, sacolas, dinheiro no bolso de um deles armado, e os 2 carros com bastante mercadoria para eles levarem. Inclusive o que a gente abordou no início ia levar o carro do proprietário cheio de mercadoria do comércio do meio, né? Para dar fim em algum lugar, não sei onde. Então, foi feita a abordagem, foi realizada a apreensão do mesmo e todos conduzidos a plantão de nosso para o devido procedimento legal. Ok? Esse que falou com a gente aí agora foi o sargento Jean, do 9º Batalhão. Obrigado por mandar o vídeo para a gente, sargento. Dá um pouquinho agora de assunto, de um fenômeno, já deve estar imaginando do que a gente vai falar. Atraído pela superlua, o natalense lotou a praia de Ponta Negra, parecia até Réveillon. Essa foi a maior lua desde 1948. O fenômeno ocorre quando a lua cheia fica a uma distância bem próxima à Terra. E aí teve gente que foi fotografar, só olhar, e os românticos aproveitaram para namorar, é claro. A areia da praia de Ponta Negra ficou muito lotada em alguns pontos. Parecia até um Réveillon antecipado. O calçadão também ficou cheio. Muita gente foi ver e fotografar a maior lua das últimas décadas. Esse militar fez dezenas de fotos para guardar de lembrança. Cheguei aqui há mais ou menos umas 3 horas da tarde, né? Aproveitei para surfar e fazer algumas fotos também da superlua. Essa turma aproveitou para se encontrar e fazer um luau. Vieram aqui por acaso ou foi realmente pelo fenômeno? Foi para ver a lua, sim. E aí estão aproveitando para bater um papo? Conversar com os amigos, é legal. Mas o que provoca o fenômeno da superlua? A superlua, na verdade, é um fenômeno natural que acontece várias vezes por ano. Essa agora, por exemplo, é a 5ª desse ano. Esse é muito particular, porque é a maior aproximação em 6 décadas. Então isso faz do fenômeno mais importante. O pessoal curtiu a noite diferente. Vai que não dá para ver a próxima lua gigante. Eu sempre fui muito apaixonada por lua. E aí, quando o fenômeno, depois de 70 anos, né, a gente tem que aproveitar, porque depois da idade não vai mais dar para vê-la, não. Tem mais é que aproveitar mesmo. Curtindo só essa bela paisagem aí. Aflorou aí o romantismo? Com certeza. Com certeza. Essa foi a maior superlua dos últimos 68 anos. Mas se você perdeu ao vivo, por acaso, não olhou para o céu, não se preocupe, o próximo fenômeno não vai demorar tanto. Vai ser daqui a 18 anos. Ano que vem vão ter outras superluas ou luas no perigeu. Mas com essa intensidade, com essa aproximação, só em 2034, que é de novo uma outra aproximação máxima.
Bonita, né? Mas o negócio está tão feio, está tão difícil, que a pessoa não pode mais nem olhar para a lua em paz. Um grupo que estava contemplando a superlua na via costeira, acredite aí, foi surpreendido por assaltantes. Marcos da Silva Pereira, de 20 anos, e Fernando Acioli de Albuquerque, também de 20, foram presos já na Praia do Meio. Eles são suspeitos de roubar um grupo de amigos ontem à noite na via costeira. Uma das vítimas é este jovem que prefere não mostrar o rosto. Ele conta que saiu de casa com os amigos para ver a superlua na praia e quando estavam voltando foram abordados pelos bandidos. Disseram, bora, perdeu, que é um assalto e passa tudo, passa o celular, tudo. Aí levaram meu cordão que estava no pescoço, meu celular e do rapaz lá. Policiais militares da Companhia de Turismo que estavam por perto foram chamados e conseguiram prender os bandidos depois da abordagem. Com eles, a PM apreendeu o revólver calibre 32 usado no assalto com 4 munições e conseguiu recuperar os celulares dos jovens. A dupla estava nesta moto que foi roubada no último sábado no bairro Nazaré. O dono da moto esteve hoje cedo na delegacia de plantão da Zona Sul e reconheceu os criminosos. Ele conta como foi abordado. Eu estava chegando em casa com minha namorada de moto, aí eu coloquei a moto para dentro, quando estava fechando o portão, eles entraram empurrando o portão, aí abordaram minha namorada, botaram a arma na cabeça dela. Quando minha mãe abriu o portão para eu entrar, estava ela e o meu irmãozinho de 1 ano e 6 meses. Ambos ficaram passando mal na hora, um deles levou a gente para a sala, ficando de olho na gente, e o outro ficou fazendo revista na casa, atrás de objetos. Encontrando uma TV, notebook, 4 celulares e uma quantia de R$400. E na saída levaram minha moto, pediram a chave. Ontem a gente mostrou aqui no RNTV o medo que toma conta dos moradores do bairro Jardins, está lembrado? Fica em São Gonçalo do Amarante, onde os bandidos estavam invadindo as casas, inclusive durante o dia. Pois bem, ontem à noite a polícia prendeu uma quadrilha em São Gonçalo do Amarante e um dos homens foi reconhecido por algumas vítimas lá do bairro Jardins. Eram muitas vítimas, gente. Elas lotaram a delegacia do bairro Potengi, na Zona Norte. A quadrilha também assaltava na capital e em Extremóis. As vítimas lotaram a 13ª Delegacia de Polícia Civil no bairro Potengi, na Zona Norte. Segundo a polícia, durante 2 meses, os bandidos assaltaram mais de 30 casas em Natal, São Gonçalo e Extremóis. O modo de agir era sempre o mesmo. Geralmente eles atuavam pela manhã, né? Procuravam residências que estavam com a facilidade, portão aberto, ou alguém saindo da casa, abordava essas vítimas, trancavam em algum compartimento da casa e levavam o material que era possível nos veículos deles. A casa desse homem foi alvo há 1 mês em São Gonçalo do Amarante. A mulher dele está grávida de 7 meses. Levaram desde dinheiro, né, o salário todo da minha esposa daquele mês. E levaram de TV, PS4, notebook até lixeira. O corredor da delegacia ficou repleto de objetos recuperados. Tem de tudo um pouco, desde brinquedos até eletrodomésticos como televisões, lençol, toalha, rede, gelágua aqui desse outro lado, mais eletrodomésticos, fogão, máquina de lavar, uma mala aqui, um notebook. As pessoas tiveram até dificuldade de encontrar os próprios pertences. Tudo isso estava na casa que servia de esconderijo para a quadrilha em São Gonçalo do Amarante. O trio, preso pela polícia militar durante uma perseguição, foi reconhecido pelas vítimas. As armas usadas por eles também foram apreendidas. A Polícia Civil disse que se outras vítimas reconhecerem esses suspeitos, elas devem procurar a 13ª Delegacia do bairro Potengi. A 13ª fica ali na rua Campo Maior, anote o número 1987, fica por trás da Caerne, da Avenida João Medeiros Filho. A Justiça mandou soltar 13 das 15 pessoas que foram presas durante a Operação Thanatos do Ministério Público e Polícia Federal. Essa operação foi deflagrada em dezembro do ano passado. Notícia destaque aqui, no nosso portal, o G1RN. Dos 13 que tiveram alvarás de soltura, 9 são policiais militares. Todos são acusados de fazerem parte de um grupo de extermínio apontado como responsável por pelo menos 16 assassinatos aqui no estado. Os crimes aconteceram entre os anos de 2011 e 2015, segundo o Ministério Público. De acordo com a juíza Ada Maria da Cunha Galvão, titular da 5ª Vara Criminal de Natal,
A liberdade foi concedida em razão de excesso de prazo. A advogada de um dos PMs disse que o prazo legal para as prisões era de 81 dias. Bora para o intervalo, passa bem rapidinho, você vai ver no próximo bloco. Olha aí o motorista, tem mais um buraco no meio do caminho, dessa vez é na Avenida Abel Cabral, em Nova Parnamirim. E mais, estamos na Semana Global do Empreendedorismo e nós vamos mostrar o jogo de cintura dos pequenos empresários que apostam em grandes ideias. Agora são 12 horas, 16 minutos. Sai daí não que a gente volta já já.